Oi, oi! Hoje a gente vai falar sobre sombras, sobre os monstros, sobre como identificar, como trabalhar cada um deles, né? Saber reconhecer, observar e o quanto isso também pode facilitar muito o seu dia a dia, te ajudar a ter realmente uma saúde mental, um equilíbrio mental, vamos dizer assim, e estar cada vez mais presente. Então, se você for curioso, é só ficar até o final do vídeo. Bom, então no último vídeo a gente falou bastante sobre ego, sobre saber diferenciar aquilo que é construção social, projeção social e aquilo que teoricamente você seria em essência, né? Essa continuação, eu deixei um gancho no outro vídeo para falar sobre as sombras. O que seriam as sombras, né? Aquilo que a gente põe para debaixo do tapete, aquilo que a gente não mostra para a sociedade e muitas das vezes a gente também não quer ver, né? Então, isso é um perigo latente, assim, grande, porque aquilo que a gente reprime, de alguma forma a gente projeta. Como que significa? O que significa isso? Então, por exemplo, se você é uma pessoa altruísta, uma pessoa bacana, que gosta de fazer bem para os outros, tal, não sei o quê, você provavelmente condena pessoas egoístas, né? E a gente esquece que a gente tem um lado egoísta dentro da gente. Na verdade, a gente esquece que toda luz tem a sua sombra. Tudo que tem um lado tem o outro lado, tem o extremo oposto e que eles andam juntos sempre. Não existe essa separação, né? Eles oscilam entre um lado e outro. Como no Yin e Yang, né? Que a gente tem os dois opostos e o quanto eles se complementam dentro do ciclo, né? Tipo, uma coisa nunca é 100%, ela tá sempre num processo, ela tá sempre dentro do ciclo, né? Então, tudo que tem luz tem sombra e isso acontece também em todas as coisas da vida. Então, por exemplo, eu tava dando o exemplo do egoísta. O egoísta é aquele cara que, teoricamente, não pensa nos outros, só pensa em si mesmo, né? Não pensa nos meios para conseguir o que quer, passa por cima de todo mundo, atropela e tal. Ou que gosta de ter atenção só para si, realmente não tem empatia, não gosta das outras pessoas. E a gente só sabe identificar no outro aquilo que a gente também tem, aquilo que a gente já sentiu de alguma forma, né? Não tem como você identificar uma coisa que você não conhece, né? Para você saber o que é belo, você precisa saber o que é feio. Para você saber o que é felicidade, você precisa conhecer a tristeza. Então, para você reconhecer os opostos, você precisa ter passado pelos dois lados. Então, por exemplo, uma pessoa que é egoísta, ela sente a liberdade de poder expressar aquilo que teoricamente ela é ou teoricamente ela pensa sem repressões, né? Ela não se reprime nesse sentido. Ou seja, ela pode ter um comportamento egoísta, que ela não tá nem aí para o que os outros estão pensando. Isso tem um lado positivo também. E as pessoas que condenam a pessoa egoísta são pessoas que reprimem isso nelas. E aí elas apontam no outro aquilo que elas não se permitem ser. Eu não sei se eu consegui ser muito clara, mas é mais ou menos por aí, sabe? Então as sombras é aquilo que a gente realmente coloca debaixo do tapete, é aquilo que a gente não reconhece nem para si, nem para a sociedade, né? Então são aqueles pequenos delitos, pequenos crimes, violência, comportamentos que a sociedade condena, que a sociedade abomina, vamos dizer assim, né? E que a gente sabe que tem dentro da gente, mas a gente não externaliza, porque a gente sabe que a gente vai ser julgado, a gente sabe que a gente vai ser condenado, mas todo ser humano tem um lado negro. E eu acho importante a gente saber quais são os elementos desse lado negro, né? Saber quem são eles, quais são eles, né? Ou seja, às vezes a gente tem um lado controlador, por exemplo, muito forte, né? E às vezes não percebe, querendo ou não, acaba controlando outras pessoas. Então, isso pode ser muito prejudicial pra gente, sabe? É o lance da gente saber realmente reconhecer. E muitas vezes a gente sabe que a gente tem esse comportamento, mas a gente não olha pra ele, a gente não tá nem aí porque dane-se, né? Só que a vida vai te colocar algumas situações, principalmente agora esse ano que a gente tá com uma regência aí de Saturno pelos próximos, acho que 26 anos, se não me engano, que vai colocar a gente de encontro àquilo que a gente fala, para saber se a gente é hipócrita ou não, na verdade. Então é super importante a gente saber reconhecer quais são as nossas sombras, quais são os nossos maiores defeitos, aquilo que teoricamente as pessoas não gostam ou de alguma forma a sociedade condena, né? Mas que existe dentro da gente, que é o mais importante, né? Às vezes a gente tem vontades, desejos,
e coisas sombrias mesmo, que seriam condenáveis, mas que existem dentro da gente. A gente precisa trabalhar isso, a gente precisa saber de onde vêm essas coisas, de onde vêm essas vontades, de onde vêm esses desejos, o que precisa ser curado. Então é super importante saber tudo isso. Então, por exemplo, uma pessoa egoísta, né? A gente às vezes olha para a pessoa e fala: nossa, como essa pessoa pode ser tão egoísta? Como essa pessoa pode pensar tanto nela, né? A gente sabe que o egoísta vem do egoísta, né? Ou seja, está totalmente ligado e voltado com o ego. É uma pessoa que realmente não consegue nem, assim, já não consegue de nenhuma forma enxergar a própria essência, quanto mais a dos outros, né? Ela só consegue enxergar o próprio ego. Mas às vezes a gente tem atitudes egoístas na vida, assim, e porque a gente está sempre ligado com o ego, assim, é muito difícil a gente desvencilhar uma coisa da outra, né? O ego, acho que ele nunca vai deixar de existir, ele sempre vai estar do nosso lado porque ele é importante, ele, como eu disse no vídeo anterior, ele faz parte do contraste, né, pra gente aprender através da contradição. Bom, aí a gente tem, por exemplo, uma pessoa, quando você olha para uma pessoa, ela é toda parecida, toda exibida, e aí você condena isso na pessoa, né? Do tipo, ai, nossa, essa pessoa faz de tudo para se aparecer. Ai, que horror. Ai, não sei para que fazer isso, né? Quer se aparecer para todo mundo, tal, não sei o quê. E aí você fica pensando essas coisas todas, mas se você for ver o lado contrário, né, a sombra disso, isso significa que essa pessoa não tem vergonha de expor aquilo que é dela, né, aquilo que é ela, enfim, ela tem uma certa admiração por ela mesma ou então ela simplesmente é livre, né, ela não sente não se sente reprimida pela sociedade para expressar aquilo que ela é. E aí o fato de você reprimir isso em você, ou seja, não se permitir ser, né, você acaba apontando no outro como um defeito. É muito louco, assim, gente, é muito automático. Tudo aquilo que você reprime em você, você automaticamente projeta. Então, como eu estava falando, não tem como a gente saber o que é uma coisa sem saber o que é a outra, né? Não tem como você saber o que é a luz se você não souber o que é a sombra, não tem como você saber o que é a felicidade se você não souber o que é a tristeza. Tudo tem o seu extremo oposto, né? Então você não consegue identificar nada no outro que não tem em você, né? De alguma forma você já sentiu isso, de alguma forma você tem isso dentro de você, por isso que você reconhece e aponta no outro, né? Mas aí quando você começa a julgar o outro, você está projetando aquilo que você reprime, ou seja, você põe as suas próprias vontades embaixo do tapete e projeta no outro, de uma forma negativa, de uma forma contrária, né? Então, é por isso que é importante a gente saber quais são as nossas sombras. Então, às vezes a gente pode ter um lado controlador, às vezes a gente tem inveja de uma coisa, às vezes a gente tem medo de uma coisa, a gente não expõe isso para as pessoas porque isso teoricamente é vergonhoso, teoricamente é vexatório, né? A gente não se sente confortável porque a gente sabe que vai ter um julgamento, a gente não quer parecer fraco diante das pessoas, a gente não quer parecer sensível, delicado, vulnerável, né? E tudo isso faz parte do ego, né? Essa proteção do ego. O ego sempre tem que deixar a gente por cima, sempre. Se você está meio confuso nessa ideia, volta um vídeo anterior para você entender a diferença do ego e da essência e para voltar nesse ponto, né? Então a gente tem uma tendência a proteger e por isso que a gente muitas vezes esconde, por isso que muitas vezes a gente bota um pano em cima, veste uma máscara para a sociedade, né? E encara aí encarna, na verdade, uma outra persona, né? Uma pessoa que você não é, porque no fundo tá cheio de medo, tá cheio de insegurança, tá cheio de uma série de coisas que, se não forem trabalhadas, elas vão explodir em algum momento. Então tem um exemplo muito bom num documentário chamado Efeito Sombra, e quem apresenta é uma moça que teve um problema sério com drogas no passado, e ela conta como foi o enfrentamento das sombras dela. E ela dá um exemplo muito bom, que é o exemplo da piscina, né? Que é como se na sociedade a gente estivesse ali lindo, maravilhoso, na piscina, ali nadando, tal, bonito, delicado, maravilhoso aos olhos das pessoas, e ao mesmo tempo a gente estivesse com algumas bolas que a gente está tentando empurrar para baixo para esconder. Então a gente consegue sentar um pouco em cima da bola, consegue esconder ela atrás da gente, consegue colocar ali por baixo, e a gente vai pressionando, vai equilibrando, mas numa desatenção sua, a bola vai subir com tudo, né? E na sua cara, assim, na frente de todo mundo, enfim. Então, quando a gente tem uma série de sombras e monstros, em algum momento a gente explode, né? Em algum momento a gente ataca, em algum momento a gente fica violento, em algum momento a gente realmente expõe aquilo que as pessoas não estão acostumadas a ver. Então, se você, né, sempre se coloca numa postura de ser calmo, de ser sensato, de ser coerente, de ser sério, de ser correto, né?
Em algum momento você vai mostrar a sua outra face, né? O seu outro lado. Como eu falei, todo mundo tem um lado de luz e tem um lado de sombra. Se tudo fosse luz, a vida não existiria, né? Tipo, porque não tem como existir evolução nisso, né? A gente precisa de um contraste, a gente precisa de alguma coisa oposta para que evolua para uma outra coisa, para uma coisa nova. E essa coisa nova vai evoluir para uma outra coisa nova, enfim. A gente precisa do negativo, a gente precisa do mal. E é muito louco porque o mal, todo o mal, ele vem do medo, né? São vertentes que vêm do medo. Então, é muito interessante, assim, a gente parar pra pensar, né? Tipo, segundo os maiores pensadores aí, mestres que já passaram na Terra, o contrário do amor não é o ódio, é o medo, né? Porque é do medo que vem a ansiedade, é do medo que vem a depressão, é do medo que vem a raiva, é do medo que vem o ódio, é do medo que vem a vingança, é do medo que vem a violência. Tudo que é ruim parte do medo, né? É o medo de se expor, é o medo de não ter, é o medo de... são medos que as pessoas têm, né? E são medos... Da onde vêm esses medos, né? Justamente porque a gente fica muito no plano mental, a gente fica muito nesse plano de tentar controlar as coisas, de tentar fazer com que as coisas sejam e saiam do jeito que a gente quer, e por isso a gente acaba controlando pessoas e coisas, e a gente deixa, tipo, que a vida que é tão perfeita, tão maravilhosa, né, e tão sábia, tome frente dessas coisas, né? E aí a gente começa a entrar nas nossas loucuras mesmo, porque tudo isso vem do campo mental, que faz parte, né? Então, assim, eu vou ter que desmembrar esse vídeo para explicar ponto por ponto, porque eu não sei se vai ficar claro o que eu tô falando. Mas acho que deu pra entender pelo menos o que é sombra, certo? Então é aquilo que você reprime, aquilo que você põe pra debaixo do tapete, seus pequenos delitos, violência, crime, tudo que o lado sombrio traz, né? O desejo de vingança, o desejo de fazer mal a alguém, o sentimento ruim de alguém, né? Falar mal de alguém, tudo isso faz parte da sombra que vem através do medo, né? Por exemplo, quando a gente fala mal de alguém, a gente tem medo de parecer inferior, então a gente fala mal da pessoa pra gente ficar numa faixa superior a ela, para as outras pessoas, do tipo, eu vou desmerecer, eu vou desmerecer o valor que essa pessoa tem, e ao mesmo tempo a gente enaltece o nosso aqui falando dela, né? Não só o seu, mas como de quem está contribuindo para aquele tipo de comentário, quando você tá falando mal. É uma necessidade do ego, de querer estar sempre em cima, querer ser sempre o melhor, querer estar sempre por cima. Então, é bem complicado. Por isso que eu acho importante vocês assistirem o vídeo anterior, que eu falo do ego, para vocês entenderem exatamente o que é uma coisa e o que é outra, como diferenciar, para saber se livrar, cara, de ser dominado por esses pensamentos e ter atitudes que vão alimentar o seu ego e não sua alma, né? Eu acho que é aí que tá a grande diferença. Tem coisa que vai alimentar o seu ego e tem coisa que vai alimentar a sua alma. Você sabe diferenciar os dois? Então é essa a questão, é isso que fica para um questionamento. Então eu vou tentar dar alguns exemplos de sombra para identificar, assim, para ficar muito claro o que é, né? Então, por exemplo, quando você tá falando para todo mundo que você tá num projeto fitness e que você vai emagrecer, que você vai ficar com um corpo bacana, não sei o que lá, e aí na calada da noite você vai lá e come uma barra de chocolate, sabe? Isso é um efeito sombra, né? Ou quando você olha para alguém e você sente inveja, isso é um efeito sombra. Quando você tem uma vontade negativa que pode beirar a violência, que pode beirar ao crime, né? Por exemplo, vontade de estrangular uma pessoa, vontade de, sei lá, enfim, todas as coisas sombrias que podem vir a partir disso, né? Da onde vem tudo isso? Da onde vem essas vontades? Da onde vem essa raiva, esse ódio? Que é o que eu falei, né? Tudo parte de algum medo. Você tem medo do quê? Né? O que os outros têm para ameaçar a tua trajetória, que tem que ser tipo magistral, sei lá, enfim. Então, você tem medo do quê, né? Essa é a questão. Então é isso, gente, é descobrir os medos, é descobrir essas coisas para que você reconheça para você mesmo, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo que as pessoas pensem tal coisa de mim, eu tenho medo que as pessoas olhem para mim de certa forma, eu tenho medo que as pessoas apontem algum tipo de defeito em mim, eu tenho medo que as pessoas vejam que eu não sou tão engraçado, eu tenho medo que as pessoas reparem que eu não sou tão bonito, eu tenho medo que as pessoas percebam que eu não tenho tanto dinheiro, eu tenho medo que
Enfim, gente, são tantas coisas. Assim, eu espero ter dado alguns exemplos que fiquem bem claros, assim. E aí você reconhecer pra você mesmo, tipo, eu tenho medo dessas coisas, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho... Sabe? Porque ansiedade é medo, tipo, ai meu Deus, será que vai acontecer o que eu preciso, o que eu quero? Ai, se não acontecer, o que eu vou fazer? Ai, eu preciso pensar nisso, eu preciso pensar aquilo. Tipo, tudo isso parte do medo, com medo que a coisa não seja do jeito que você quer. E nem sempre o jeito que você quer é o jeito certo, né? O jeito certo é o jeito da vida, né? Então, por isso que eu falo no outro vídeo e falo que assim, a gente encontra a paz a partir do momento que a gente abre mão do controle, a partir do momento que a gente deixa o volante pra vida, senta no banco de trás e só vai curtindo a viagem, sabe? Eu acho que a gente tem que sempre ter em mente o que a gente quer, o que a gente sonha, a gente tem que ter esperança, a gente tem que correr atrás das coisas, mas de uma maneira fluida com a vida e não de uma maneira que você brigue com a vida. A partir do momento que você perceber que você está brigando com a vida, você está no caminho errado, né? Você está querendo ir contra a maré, né? É como se, imagina que a vida estivesse dirigindo o carro e você fosse de copiloto, fosse o passageiro. E aí você ficasse para a vida o tempo todo, não, mas vira aqui que esse caminho aqui é melhor. Não, vira aqui, esse caminho aqui eu acho que vai dar em tal lugar. Eu tô sentindo que se eu for por aqui, a gente vai desviar, a gente vai economizar tempo, eu acho que tem um posto de gasolina ali na frente, entendeu? E aí para quem tá dirigindo com o GPS ligado, ou seja, que já tá com o caminho traçado, o caminho certo, fala, meu, que inferno, né, cara? Tipo assim, a pessoa não deixa o caminho fluir. Então, beleza, vamos fazer o seu caminho. E aí o que acontece? A vida faz o seu caminho, e aí você vai encontrar pedras no meio do caminho, buraco, o seu pneu vai furar, vai acontecer uma série de coisas. Por quê? Porque você está tentando controlar a vida de um ponto de vista desse tamanho, que é o que você significa, assim, no universo, né? Tipo, menos que um grão de areia, né? E aí você está querendo tomar decisões a partir do seu micro ponto de vista, enquanto o universo tem um macro, né? Todos os sonhos, eles são harmonizados, né? As pessoas têm desejos também. Não é só você. Então, a vida e o mundo, ela vai orquestrando, vai organizando essas coisas para que todo mundo chegue no lugar. Mas aí vai depender muito de você se deixar fluir mesmo e confiar na vida do que você querer ter o controle da coisa e você fatidicamente vai acabar cagando em algum momento, né? Porque quando a gente tenta tomar rédea da vida, a gente só faz merda, de verdade. Porque a gente não tem a visão do todo. Então, assim, vamos virar pra cá, vamos virar pra esquerda ou pra direita. Você pode cagar o caminho, entendeu? Você pode demorar mais tempo, você pode arrumar vários problemas que não precisariam se você tivesse seguido o GPS, né? E seguir o GPS realmente é fluir com a vida. Então, bom, então é isso. Eu espero que eu tenha deixado minimamente claro. Eu acho que eu não estava muito inspirada para fazer o vídeo hoje, mas eu realmente precisava fazer um vídeo essa semana. Precisava iniciar esse assunto, então é importante pelo menos iniciar. E aí depois com o tempo eu vou destrinchando melhor, vou mastigando melhor, eu acho, o que eu queria dizer, tá? Então é isso. Tem um cachorro aqui que vai começar a latir loucamente porque ligaram uma máquina de cortar grama. E eu não vou conseguir também falar mais muito porque ele vai latir até o cara desligar o cortador de grama. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa seu like, deixa seu comentário. E até o próximo vídeo, tá bom? Um beijo e até mais.